Fala pessoal, mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente, trazer mais uma outra parte da minha história, mais uma parte talvez um pouco mais estratégica e espero que vocês gostem. Bom, diz o ditado que quem casa quer casa, mas será que ao casar a gente realmente precisa ter a casa? Eu vou contar um pouco da minha trajetória com o Rafa desde que a gente ficou noivo. Se vocês quiserem também conhecer um pouco mais da nossa história, de como que a gente se conheceu e de como que a gente engatou namoro, noivado e tudo mais, deixa nos comentários aqui. Mas enfim, vamos chegar à parte de quando ficamos noivos. Então, a gente começou a namorar e mais ou menos uns 2 anos depois o Rafa me pediu em casamento. Só que desde o começo do namoro a gente já tinha mais ou menos uma noção, uma certeza que a gente queria ficar um com o outro. Era muito compartilhado isso de ambos e a gente sabia que a gente queria ficar junto, resumindo. Só que assim, a gente queria fazer as coisas com planejamento, a gente não queria fazer tudo ao Deus dará e assim, simplesmente marcar uma data e ir fazendo as coisas e tipo, seja o que Deus quiser e enfim, né, trabalhar com... Sem dados, sem dinheiro, só ir, né? Então, nesse meio tempo, o que a gente fez? Assim que a gente ficou noivo, a gente abriu uma poupança. Não recomendo hoje, né? Porque a gente não tinha tanto conhecimento financeiro antigamente como a gente tinha hoje. Não recomendo que você aí que esteja planejando casar, abra uma poupança, né? Faça outros investimentos. Hoje tem um monte de canais aí que ensinam a fazer investimentos, então procurem outros investimentos que te rendam mais do que a poupança. Mas na época nós abrimos uma poupança conjunta e assim, o Rafa já tinha uma graninha, eu já tinha uma graninha e a gente decidiu que todo mês a gente ia colocar mais uma grana. A gente não tinha data de casamento marcada, nada. A gente só tinha uma leve noção assim, desde que quando a gente começou a namorar, a gente colocou assim, bom, se der certo, a gente realmente vê que a gente vai casar, em 5 anos a gente casa. Bom, abrimos a poupança lá e colocamos o dinheirinho lá todo tempo. A gente tinha uma quantia fixa e o Rafa também tinha um outro investimento que também ele ia pagando à parte, que ajudou bastante a gente. Ou seja, a gente estava lá com planejamento financeiro, mesmo que a gente não tivesse a data marcada. Outro ponto que foi interessante, a gente sempre concordou muito desde o começo que a gente não queria fazer festa de casamento. Por vários fatores, porque assim, o Rafa, pelo menos o Rafa, não eu, o Rafa tem uma família muito extensa, tem muitos amigos e eu tinha já um núcleo menor. Se a gente fosse fazer assim uma festa para todo mundo, ia ficar um valor muito alto, que a gente não teria, né, para bancar uma festa, a não ser que a gente fizesse aquela festa pingada, parcelada, e a gente não queria fazer isso, né, a gente não queria, por exemplo, casar e continuar com uma dívida, né, casou com uma dívida, não, a gente não queria. Então a gente começou a se planejar para fazer o casamento civil e uma cerimônia na igreja, porque eu queria ter as fotos de noiva, eu queria ter toda aquela coisa fofa de contos de fadas, eu queria ter, mas eu não fazia questão da festa. Eu queria muito fazer uma lua de mel da hora, queria. E o Rafa também concordava com isso. Então, nesse ponto a gente tava ok. Bom, a gente foi guardando dinheiro, a gente chegou até um momento a chegar a ver um apartamento para comprar, mas não deu certo, né? Aí no fim a gente desistiu. A gente acabou só perdendo a taxa administrativa da entrada, porque a gente viu que apartamento não ia ser uma coisa muito viável pra gente. Né? Para muitas pessoas é viável comprar a casa própria, aí que eu quero chegar na história da casa própria. Para muitas pessoas é viável comprar a casa própria, quer ter o sonho de, eu vou casar, mas eu quero ter tudo certinho, tudo nos conformes, eu quero ter a minha casa. Só que assim, é interessante você comprar uma casa, no meu ponto de vista e de algumas pessoas que são especialistas em finanças, né? Que para você comprar uma casa, um apartamento, o interessante é você comprar à vista. Por quê? Porque todo mundo fala, um apartamento, uma casa é investimento. Não, você se engana se você pensa que ter uma casa ou ter um apartamento é investimento. A casa e o apartamento só passa a ser investimento se você ganha dinheiro com ela, ou seja, você comprou uma casa para montar uma empresa e a sua empresa está gerando capital e você está tendo lucro, beleza, ela é um investimento. Mas se for uma casa para você morar, para você ficar pagando IPTU e as contas e os demais tributos que uma casa gera, ela não é um investimento, ela só é um lugar que você mora e que você tem despesas.
E a gente pensou, né, com tantas pessoas ainda falando pra gente, não, mas compra um apartamento, compra uma casa, e a gente chegou à conclusão, mas por que que a gente precisa comprar uma casa, um apartamento? A gente não pode alugar e morar de aluguel? E com isso a gente também ter aquela... Como que eu posso explicar? Ter aquela vantagem de que quando a gente se enche o saco de um lugar ou quiser mudar, a gente tem toda essa vantagem que o aluguel nos proporciona, né? Às vezes você tá numa região, você comprou um lugar, você falou, putz, é barulhento, não gosto. Você comprou, você tá meio que amarrado, porque falar, ah, tudo bem, eu vendo, né? Valorizou. Só que vai vender uma casa, um apartamento para você ver a dor de cabeça que é e o tempo que você leva, pelo menos uns 6 meses para você conseguir concretizar a venda e arrumar a papelada que no nosso país é muito burocrático, você vai levar. Mas assim, o resumo da ópera, a gente concordou que a gente não ia comprar, né? Depois daquela questão lá de que a gente acabou perdendo a taxa administrativa de um imóvel que a gente pensou em comprar, a gente falou, não vale a pena a gente ter esse gasto. E outra, a gente ia ficar pelo menos endividado por 20, 30 anos. E o que é uma compra que você vai ficar endividado por 20, 30 anos? Não é uma coisa que é sua, só é sua quando você quita, né? Quando você recebe a escritura final, falar, agora o seu imóvel tá quitado, é seu. Do contrário, não é, né? Você pode passar para frente, mas aí você só restitui o valor que você pagou, enfim. Na minha visão e no do Rafa, não vale a pena, a não ser que você tenha dinheiro para comprar à vista. Aí sim é legal. Bom, aí a gente foi juntando dinheiro e a gente não tinha nada de data de casamento marcado. Só que a gente não tinha uma questão que muitos casais têm. Isso é uma coisa que eu deixo até de dica para você que está pensando em casar, que ficou noivo ou que está pensando em juntar os trapos. Não entre num casamento ou juntar os paninhos de bunda achando que você tem que ter a sua casa 100% arrumadinha, com todos os móveis, com todos os utensílios, porque se você for ficar esperando ter a casa de boneca que você sonha, você nunca vai casar. Então pega isso de dica, e eu já vou chegar lá, vocês vão entender. Aí a gente ficou lá juntando, né, esperando, juntando, e a gente não tinha data de casamento. Aí chegou um momento da nossa vida que a gente estava até mais acomodadinho e já estava chegando perto dos 5 anos, e a gente já tinha uma boa grana guardada, né, e a gente já tinha até alguns lugares definidos para passar a lua de mel, e a gente não marcava. E a gente foi num casamento de uma grande amiga nossa, que inclusive é nossa madrinha de casamento. A gente falou, vamos marcar a data de casamento, porque não tem mais por que a gente ficar protelando. E naquela noite, após a festa de casamento dela, nós marcamos a nossa data, que foi exatamente 1 ano depois do casamento dela. E o que a gente procurou com isso? Procuramos o civil e a gente queria casar na igreja porque a gente queria as fotos, queria a cerimônia e deixar as pessoas mais íntimas e amigos próximos. A gente já estava contando que não ia fazer a festa, já estava avisando todo mundo, olha, não vai ter festa. A única comemoração que nós fizemos foi uma pizzaria, e não pense assim que foi a pizzaria chique, não, foi a pizzaria do bairro mesmo. A gente fez uma comemoração simples com os nossos pais, nossos irmãos e cunhados e nossos padrinhos. E foi muito legal, foi muito divertido. E a gente comeu muito bem e, eu adoro aquela pizza. A gente buscou coisas simples também. A decoração da igreja, por exemplo, eu não contratei nenhum Rafa, a gente não contratou nenhum serviço especializado. Como a gente estava com bastante tempo, né, desde que a gente ficou noivo, e eu gosto muito, né, de decoração, e até na hora que chegar o Natal vou mostrar algumas coisas para vocês, eu fui bolando junto com o Rafa e praticamente 100% da decoração da igreja foi feito por nós. Meu pai ajudou também, fez algumas estruturas assim de madeira, mas assim, toda a decoração não teve mão de terceiro, foi totalmente inventada e feita por nós. Ficamos arrebentados porque na véspera do casamento a gente estava lá montando a igreja? Ficamos, mas eu acho que valeu a pena cada detalhe. O Rafa também não alugou a roupa tradicional de noivo, né? A gente foi comprando as peças dele à parte, o que foi bem legal. E o meu vestido de noiva? Bom, vestido de noiva, para começar, é caríssimo, é caríssimo. Eu comprei meu vestido de noiva da China, mas comprei de um site bem confiável que faz vestidos de festas. E o meu vestido ficou por volta, a gente vai até pôr uma foto aqui do casamento no final, para vocês verem. Meu vestido ficou por volta, acho que de uns R$ 1.600, R$ 1.800 reais, porque eu paguei uma costureira mais ou menos por volta de uns R$ 250 reais para ela ajustar o vestido para mim no meu corpo. Eu mandei as minhas medidas, o vestido veio sobre medida
mas precisou fazer um ajuste ou outro. Então eu acho que o vestido em si deve ter dado uns 1.500 e com o ajuste dela chegou a 1.600, 1.700 reais. Menos de 2.000 reais o vestido lindo, perfeito, sem nada. E você não aluga um vestido de casamento por menos, eu não faço ideia de quanto tá hoje, mas na época que eu fui dar uma sondada por menos de 4.000 reais. E eu não ia nem fazer festa, pra que eu ia pagar 4.000 reais num vestido? E até hoje, se alguém quiser comprar o vestido de noiva e tiver venda, ele está à venda, não consegui vender até hoje, porque eu também não anunciei em muitos lugares, mas se alguém quiser um vestido de noiva, me chama aqui que meu vestido tá à venda, tá? Bom, enfim, passado toda essa parte do casamento, quando a gente casou, a gente tinha alugado uma casa, a gente alugou a casa mais ou menos um mês antes da gente casar, e a casa, sim, tava em perfeitas condições, ela tava pintadinha por fora, por dentro ela tava com a pintura nova. A gente só mudou algumas cores, assim, porque as cores não condiziam com a gente, assim, a gente quis mudar, mas também se a gente não quisesse mudar as cores, estava tudo ok, mas a gente quis mudar. E praticamente isso. Quando a gente mudou, a gente tinha ganho algumas coisas. A gente ganhou máquina de lavar, a gente ganhou armário, a gente ganhou cama, essas coisas mais básicas a gente ganhou. Mas, por exemplo, a gente não tinha sofá. Quando a gente alugou a casa, a dona da casa deixou o sofá dela, que estava ótimo, falou assim, olha, não tem o que fazer com o sofá, se vocês quiserem eu tiro, mas se vocês não se importarem. Eu falei, não, pode deixar o sofá. Tanto é que hoje o sofá ela até deu pra gente de presente, porque a gente até precisou trocar a capa, porque eu tenho um gatinho, ele arranhou tudo, a gente trocou. E a gente ganhou o sofá e mais um armarinho que ela também deixou na casa, que ela acabou dando pra gente. A gente não tinha rack de TV, a gente ganhou de uma amiga, da nossa amiga madrinha, a gente ganhou rack de TV, que era um rack usado, mas também estava em perfeitas condições, a gente comprou. Não compramos geladeira e nem fogão. A geladeira a gente pegou uma da minha mãe, que já estava mais usadinha, ela tinha trocado recentemente a geladeira, ela não ia ter o que fazer. A gente também usou a geladeira velha e o fogão velho. O fogão velho não, né? O fogão usado que o tio do Rafa acabou dando pra gente. Então a gente praticamente começou a nossa vida com muitas coisas que a gente ganhou, mas a gente também não ficou naquela coisa, vamos entrar em dívida, vamos comprar tudo, deixar a casa, não. A gente foi conquistando as coisas nesses 5 anos. Então o vídeo, na verdade, que eu escolhi falar sobre o nosso casamento é porque hoje eu farei, sim, 5 anos de casada com esse cameraman maravilhoso que vocês quase nunca veem, mas uma hora ou outra ele vai aparecer aqui num vídeo pra gente conversar. E o que a gente comprou basicamente de eletrodoméstico? A gente comprou a TV, porque a gente tava com uma TV emprestada da minha sogra. E só foi isso, né, Rafa, que a gente comprou. A Rafa tá fazendo assim, só foi a TV que a gente comprou, o resto a gente já tinha mais ou menos tudo montadinho. E aí vocês me perguntam, tá bom, Aline, você ganhou algumas coisas, né, e a gente foi se virando, comprou a TV, mas aí você tava com a geladeira usada, com o fogão usado, e aí? O fogão a gente trocou uns 2 anos depois, porque eu queria um fogão de 5 bocas, porque eu gosto de cozinhar. Comprei logo uma espaçonave de fogão, comprei o fogão, e a gente comprou a nossa geladeira nova o ano passado, no final do ano passado. E aí que eu venho na importância de falar para vocês que estão começando a juntar uma grana, e se não dá para ter tudo novinho, cheirando a plástico de loja, não tem problema, se vira com usado, pega um emprestado, compra de segunda mão e depois com o tempo vocês vão juntando uma grana e aí depois vocês compram um novo do jeito que vocês quiserem. O legal da gente comprar à vista, você sempre consegue desconto, não importa se você chega assim, eu vou pagar à vista, você sempre consegue uma grana de desconto. Então às vezes é muito legal você segurar um pouquinho e depois você compra legal com desconto e às vezes fala, mas o desconto não vale. Não, gente, às vezes você só pesquisar bem, às vezes vocês conseguem pegar um desconto legal. Então o que a gente quer falar aqui, o que eu queria deixar claro aqui pra vocês, assim, eu sou muito feliz por ter o Rafa na minha vida. São 10 anos de parceria e 5 de casamento. É que assim, as coisas vocês vão conquistando aos poucos, né? Ninguém vai casar, a não ser que vocês tenham muita grana aí, consegue sim. E se você tiver, nossa, muito legal que você tenha e que você consiga casar já com tudo montadinho do seu jeito. Mas se não tiver, não é isso que vai ser a base do seu casamento. Ter uma casa montada, todos os copinhos combinando, jogo americano combinando. Não importa, o importante é você estar com quem você ama, com quem é seu companheiro, sua companheira,
que tá todo dia do seu lado, investindo nos seus sonhos junto com você, e que na hora dos perrengues te dá a mão, e que na hora dos perrengues do outro você também dá a mão. Isso é o que importa. Façam um planejamento financeiro para casar. Eu sei que tem muitos casos que não dá para fazer planejamento, tem que casar no susto mesmo, mas assim, se for possível, faça um planejamento. A gente não casou com dívida, nossa lua de mel a gente pagou à vista, praticamente tudo que a gente tem, né, geladeira, TV, fogão, essas coisas, a gente pagou à vista. A gente não teve dívidas pós-casamento, então isso ajudou muito a nossa rotina. E uma dica que eu dou é: falem sobre dinheiro, falem sobre orçamento doméstico, porque às vezes as pessoas casam e não conversam, e isso é um dos maiores perrengues que as pessoas passam, que acaba virando divórcio, tá? Não que você tem que ficar prestando conta de cada coisa, que vou tomar um cafezinho aqui, vou comprar um esmalte ali, não é isso, você não tem que prestar conta. Mas vocês têm que ter uma sincronia, porque afinal de contas vocês estão morando na mesma casa, bancando as mesmas contas. Um dos erros também que a gente tem visto é que as pessoas acham que tudo tem que ser metade, e não é, né? Então, por exemplo, se João ganha 2.000 e Maria ganha 4, não é justo dividir tudo pela metade, porque daí o João sai prejudicado. Então, existe até na internet cálculos que vocês podem procurar para entender. Então, quanto que é o seu orçamento fixo? Quanto que você gasta por mês? Eu gasto R$5.000, então baseado lá no valor que o João ganha, que a Maria ganha, tem a porcentagem que cada um vai colocar dentro das finanças da casa, para ficar justo, para ficar equilibrado. Então não fica um quase sem nada e o outro sobrando muito, é justo, é equilibrado. Então esse é um dos maiores erros de casal, que casa acha que tem que ser tudo pela metade. Acho que é basicamente isso, baseado na nossa experiência, né, de casamento. E lembrar aí que quando você tá entrando no relacionamento, a pessoa tem que ser seu parceiro, tem que ser seu melhor amigo, não pode ter segredos, e você tem que se sentir confortável do lado dela, afinal de contas é uma vida que você vai dividir. Não adianta ter segredos, não adianta ter momentos que você não se sente confortável de conversar assuntos. Mulheres, tomem cuidado aí quando forem procurar um parceiro que seja machista, que não te ajude. O que eu falo não te ajude não é te ajudar, ele tem que fazer também as coisas, porque afinal de contas vai morar na mesma casa que você, então não tem que ter esse peso só para mulher. Então vocês têm que descobrir tarefas aí que vocês possam fazer juntos, ou que um faça melhor que o outro, mas todo mundo tem que colaborar para as engrenagens da casa fluir, né? Se as pecinhas todas não andam, não dá certo. E é basicamente isso, só para falar que para casar você não precisa ter tudo pronto, tudo certinho. Às vezes você fica aí esperando 5, 10 anos para poder casar, para ter tudo certinho, e às vezes não tem a necessidade de esperar tanto. Às vezes você pode até casar antes e conquistar as coisas depois. E o que eu posso falar que é muito bom, e vocês não fazem ideia de quanto isso contribui para um casamento, ter aquela sensação de conquista quando vocês estão os dois no mesmo teto, na mesma casa, dividindo as coisas. É muito legal quando vocês sabem de onde vocês vieram, né? O começo, o que vocês tinham, quais eram as dificuldades, e ver o que vocês conquistam juntos, e até onde vocês podem sonhar, e até o que vocês fazem juntos, né? A sensação é muito maravilhosa quando vocês veem que os dois são parceiros e caminham para o mesmo objetivo. E é isso. Só para falar para esse câmera linda que tá me olhando aqui gravando, que eu amo muito ele. Eu sou muito feliz por esses 10 anos de parceria que a gente tá junto. Muito feliz pelos 5 anos de casamento que a gente vai fazer no próximo dia 19. E espero que a gente possa viver muitos mais anos juntos, dividindo aí sonhos e se alegrando cada vez mais com as conquistas e desejos que o outro realiza. E é isso, gente. São diquinhas simples de casamento, mas também baseado aí um pouquinho da nossa história. E se você ficou mais curioso de saber mais coisas, deixa aí o comentário. Quero saber mais, Aline, que daí eu conto toda a história do casamento, conto mais detalhes aí do que rolou aí nessa nossa jornada aí de 10 anos. Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão pensando em casar e que não sabem nada de planejamento, ou que tá esperando aí para casar porque tem que ter tudo certinho. Compartilha, não se esqueça de curtir, dá o seu joinha, deixa seu comentário. Um beijo e até a próxima!